Boa noite. A paz, Jesus. Boa noite para vocês. Eu me chamo Mariana. Queria, em primeiro lugar, explicar o motivo pelo qual estou aqui. Era para o Joviano estar aqui, quem viu a divulgação lá no Facebook. Mas houve uns contratempos, uns probleminhas e ele não pôde vir. Então a gente está aí para entrar na brecha, amém? Amém? Como eu disse, eu me chamo Mariana, tenho 25 anos, faço parte dessa comunidade, sou membro consagrado dessa comunidade com muita alegria. E hoje nós vamos partilhar a palavra de Deus a respeito da segunda vinda de Cristo, amém? Repita assim comigo: em breve Ele virá. Diga para o seu irmão aí do lado: em breve Ele virá. Você crê? Pergunta se ele crê. Amém. Glória a Deus. Sou casada, tenho uma filha linda que está ali no fundo com a avó coruja. E convido você nessa noite a tomar a palavra de Deus comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amém? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Essas são palavras do Senhor. Convido você a aplaudir essa palavra, porque ela é fiel. Nessa carta em que Pedro escreve à igreja primitiva, aos cristãos que estavam desde o princípio, que começaram tudo isso que nós vivemos hoje, os cristãos que aceitaram a Jesus, aqueles que começaram nas primeiras igrejas, as primeiras comunidades, que ouviram muito de perto falar a respeito do Mestre. Apóstolos, pessoas, muitos deles como Pedro, que conviveram com Jesus, que ouviram ele falar, que aprenderam da boca de Jesus. Pedro vem dizer aqui, mais no comecinho, um pouco antes do que a gente leu, que era para o povo ficar alerta, que era para o povo abrir os ouvidos, ficarem alertas, porque muitos viriam. Muitos homens que zombavam de Deus, muitos homens que não acreditavam nas promessas, muitos homens que escarneciam da palavra de Deus, do mover de Deus naquele tempo, viriam até eles e diziam para eles, e diriam a eles, como dizem a nós: aonde está o teu Deus? Ele não falou que viria, ele não disse que viria, e desde a época dos nossos pais vocês esperam e até agora ele não veio. E eu acredito que quando Pedro falou isso, ele falou para aquele povo, mas serve até hoje para nós, porque quantos que não acreditam no Senhor olham para nós, igreja, e perguntam: ele não disse que viria? Onde está aquele que você espera? Desde a época dos apóstolos, desde quando ele veio, morreu e ressuscitou, ele disse que viria, ele disse que a sua vinda era breve, que era para esperar, que era para se preparar, mas até agora ele não veio, ele não vai vir mais, e não adianta que ele não vai vir. E Pedro veio alertar o povo, a igreja primitiva naquela época, dizendo isso: olha, Deus, ele não tarda nas suas promessas,
Deus, Ele não tarda. Essas pessoas que dizem isso não conhecem o poder de Deus. Essas pessoas que dizem isso para nós não conhecem que a terra era informe e vazia, e que Ele, pela palavra dEle, pela palavra divina, tudo foi formado. Não conhece que a terra agora ela vive de uma promessa. A igreja vive de uma promessa e é sustentada até hoje, desde a época em que Ele ressuscitou e foi ao céu, por uma promessa, e que apesar de ainda não ter se cumprido, ela vai se cumprir. E por que Pedro vem falar isso para a igreja? Por que hoje o Senhor vem falar isso para nós? Por que essa palavra vem mais uma vez ao nosso coração? Porque muitos da nossa geração têm se levantado, e muitas vezes pessoas dentro da nossa igreja, pessoas muitas vezes que convivem conosco, pessoas que estão dentro da igreja católica, que vivem não somente dentro da igreja, mas muitos falam: será que Ele vai vir? Será que Ele vem? Já tardou tanto, já demorou tanto. Será que Ele vai vir mesmo? Eu acho que eu vou morrer e não vou ver Ele vir. Os meus pais vão morrer e não vou ver Ele vir. Vai vir os meus netos, os meus filhos, e eu não vou ver Ele vir. E acaba, a igreja ela passa a não mais viver da sua única esperança. Porque a igreja vive dessa esperança, irmão. Desde a igreja primitiva, os cristãos viviam, os cristãos pregavam, os homens de Deus, os que andavam com Cristo, aqueles que vieram depois dos apóstolos, viviam, buscavam a santidade, rezavam, viviam ali, davam tudo de si, vendiam seus bens, partilhavam, porque eles esperavam o Senhor, porque o Senhor havia dito: olha, eu vou, mas eu vou voltar, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja, para restaurar Israel, para restaurar Jerusalém, para instaurar o meu reino. E ansiosamente aqueles homens viviam, irmão, e era por isso que eles passavam pelas lutas, que eles eram presos, que eles eram açoitados, que eles eram injuriados, que eles eram esbofeteados, apedrejados, mas a esperança deles não falhava, a esperança deles não passava. Por quê, irmão? Havia uma expectativa no coração dos discípulos de verem o Senhor. Havia uma expectativa no coração da igreja de ver o Senhor voltar. E Ele havia dito certo dia, a partir do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus e capítulo 25, quando Jesus ainda estava na terra, quando Jesus ainda estava com os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, quando que vai ser o tempo? Qual vai ser o tempo? Qual vai ser o dia? Quando que isso vai acontecer? Quando? Como a palavra de Deus diz, como as profecias dizem, quando que o Senhor vai vir restaurar? Quando que vai acabar tudo isso? O choro, a morte, a dor, quando que vai acabar a injustiça? Eles olharam para Jesus e perguntaram. E Jesus olhou para eles e começou a descrever, em todo o capítulo 24 e em todo o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, se você ler aí você vai ver, a respeito daqueles dias, a respeito da sua vinda, a respeito de tudo aquilo que a igreja, que nós passaríamos, a respeito de tudo aquilo que nós deveríamos viver até esse dia glorioso. Entenda uma coisa, irmão, se nós vivemos, nós que somos igreja, como você disse, você que é a noiva, que espera um esposo, quando a gente está noivo, o que a gente mais anseia é o dia do casamento, para a gente receber o nosso esposo, é ou não é? Quem é casado aqui, levanta a mão. Poucas pessoas, né? Mas se você for noivo um dia, você vai ver que uma noiva, ela espera ansiosamente, e eles esperavam ansiosamente. E nós, irmãos, enquanto noivo, enquanto igreja, nós precisamos voltar a ter esse sentimento dentro do nosso coração. Nós, enquanto noivo, enquanto igreja de Cristo, nós precisamos voltar o nosso olhar, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para a nossa única esperança. Irmãos, se nós passamos por lutas como eles passavam, se nós somos apedrejados, injustiçados como eles eram, se nós passamos por diversas tribulações, se nós lutamos contra o pecado de noite, se nós sofremos, como a Magda disse, passamos por tribulações, sofremos às vezes sem entender, nós temos uma esperança, irmão. Nós temos algo que nós sabemos que tudo isso vale a pena, que está valendo a pena passar por tudo isso, porque nós temos alguém que nós esperamos, que vai nos tirar dessa situação. Entenda uma coisa, se você ainda não espera, ou se até aqui você não tem esperado a vinda do Senhor, a nossa esperança é morta, irmão.
Não existe esperança para nós. Não tem por que nós sofrermos aqui, não tem por que nós pregarmos a palavra de Deus, não tem por que nós estamos aqui apressando a vinda do Senhor. Eu estou aqui enquanto pregadora do Evangelho, anunciando o Evangelho, apressando a vinda do Senhor. Os cristãos pregavam, anunciavam, porque eles queriam que Ele viesse logo. E Jesus, nesse discurso, começa a dizer para eles: olha, em relação a esses dias, haverão guerras e rumores de guerra. O Senhor começou a dizer que um reino se levantaria contra outro reino, que nação se levantaria contra nação, que haveriam terremotos, fome, peste, que o pai entregaria o seu filho, o filho entregaria seu pai, que as famílias se desuniriam, que seriam entregues por conta do Evangelho, por conta de Jesus. Irmão, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, e nós olhamos para a palavra de Deus, eu entendo, né? Jesus disse assim que isso seria o princípio do fim. Não seria o fim ainda, mas seria o princípio do fim. E quando eu olho para a nossa realidade, quando nós olhamos para as notícias da mídia, quando nós olhamos para aquilo que acontece ao nosso redor, eu começo a entender, meu irmão, que o princípio do fim já se iniciou. Que o princípio do fim já se iniciou, que reino já se levantou contra reino, que nação já se levantou contra nação, que pai já começou a entregar o filho e filho o pai, que as perseguições, talvez aqui no Brasil nós não encontramos casos, mas nós encontramos muitos casos de pessoas sendo torturadas fora do país, de pessoas sendo torturadas por causa do Evangelho, de pessoas sendo forçadas, assim como no livro do Macabeus nós temos exemplos, forçadas a negar o Cristo, a se corromper, a idolatrar outro Deus, por causa do Evangelho, pessoas que estão sendo mortas, encarceradas por causa do Evangelho. Quando eu leio essa palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, eu entendo que o princípio do fim já se iniciou, já se iniciou. Eu entendo que as guerras, já há rumores de guerra. Eu entendo que já há fome na terra, que já há peste. Eu entendo que já está acontecendo isso, que pessoas já estão sendo julgadas, estão sendo entregues, estão sendo presas, estão sendo encarceradas por conta do nome do Senhor. Porque a palavra dele, como disse Pedro aqui, a promessa do Senhor, ela tarda, mas ela se cumpre. Ela se cumpre. E Jesus continua dizendo, irmão, quando ele começa a falar, olha, sobre o dia, vai ser dessa forma, vai começar assim, as dores vão começar assim, o princípio do fim será dessa maneira. E quanto à hora, quanto ao lugar, eu não sei, não se sabe, os anjos não sabem, mas será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, diz a palavra de Deus, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos. Entenda uma coisa, comer, beber, casar e dar-se em casamento não é pecado, amém? Eles não estavam pecando, eles estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Mas um homem ouviu a voz do Senhor. Um homem ouviu a voz do Senhor que falou com ele. E nos dias de Noé, enquanto tantos faziam essas outras coisas que nós fazemos, que nós comemos, nós bebemos, nós trabalhamos, nós casamos, nós namoramos, nós fazemos tantas coisas aqui na terra, assim como aqueles homens daquela época. Mas um dia veio o dilúvio e 8 pessoas entraram na arca. Um dia veio a destruição e apenas 8 se salvaram. E aqueles outros, que talvez podiam até não estar em pecado, mas não deram ouvido para a voz de Noé que dizia, olha, Deus vai mandar um dilúvio e vai destruir. Veio, irmão. Ninguém esperava. Ninguém acreditava que aquilo ia acontecer. Assim como aqui que Pedro falou, os escarnecedores dizem, olha, não vai se cumprir, é loucura, não vai acabar esse mundo, até parece que ele vai vir, que ele vai reinar com a sua igreja, até parece que os mortos vão ressuscitar, até parece que dois vão estar deitados, um vai ser arrebatado e o outro vai ficar. Isso daí não vai existir, irmão. Muitos têm se levantado e muitas vezes inconscientemente no nosso coração nós não temos acreditado na promessa que ele disse que virá, que viria. E eu vou dizer para você, já está vindo, irmão, porque o princípio do fim já se iniciou. E ele começou a dizer, ao desenrolar desses capítulos que eu disse para você, do 24 e 25, que ele viria, ele disse para eles, olha, não se sabe o dia,
não se sabe a hora. Mas eu quero dizer para vocês que vocês devem estar preparados, que vocês devem vigiar, que vocês devem estar como um pai de família, né? Se nós soubéssemos a hora que viria o ladrão, nós ficaríamos lá, de espreita e de pé na nossa porta, esperando a hora que ele viria, e ele não iria entrar, não iria assaltar. E ele disse: eu virei como um ladrão, na hora em que menos pensardes eu virei. Portanto, estejais preparados, igreja minha, estejais preparados, noiva minha, para o dia em que o noivo vier. Ele disse isso para os discípulos. Por quê? Porque a vinda de Cristo, irmão, ela vai ser como um ladrão que vem e assalta, e ninguém vê, ninguém sabe que hora que ele vem, como que ele está planejando vir. Vai ser desse jeito, como um ladrão, para aqueles que não estiverem vigiando. E é por isso que muitas vezes, quando a igreja de Cristo ouve falar da segunda vinda de Cristo, fica todo mundo morrendo de medo. As pessoas, a gente ouve falar que eu não esteja acordado, que eu esteja dormindo, que eu já tenha morrido. Eu não quero ver esse dia. As pessoas, quando a gente fala que Cristo vai voltar, a própria igreja de Cristo, ela tem medo de ouvir uma mensagem dessa. As pessoas têm medo de ouvir que Cristo vai voltar e que esse mundo, né, todo o maligno que jaz sobre esse mundo vai acabar. As pessoas têm medo de ouvir, sabe por quê? Porque elas não entenderam, meu irmão, aquilo que o Senhor falou. Elas não entenderam a palavra de Deus. Elas não entenderam que se elas estiverem preparadas, que se elas estiverem vigiando, que se elas estiverem cumprindo aquilo que o Senhor deixou aqui descrito, claro, para a sua igreja, elas não entenderam que se elas viverem isso daqui, elas não serão surpreendidas. E é por isso que muitos de nós, da igreja de Cristo mesmo, têm medo da segunda vinda de Cristo. E quando se prega sobre a segunda vinda de Cristo, dá a impressão que você está ameaçando. Não é assim que a gente se sente? A impressão que dá é que você está ameaçando o povo. Olha, se converte, volta para o Senhor, porque Ele vai voltar. Mas não é isso. Não é dessa maneira que tem que ser conosco. Não é dessa maneira que deveria ser conosco, irmão. Porque os primeiros cristãos, eles ansiavam, sabe o que é? Dormir esperando, acordar esperando, pregar esperando, comer esperando, jejuar esperando. Eles esperavam, eles queriam que vinha logo. E hoje, quando você fala para alguém, Jesus está voltando, a pessoa fala: misericórdia, que não seja enquanto eu estiver vivo, que eu esteja dormindo. Nossa, tem um monte de gente que fala isso para mim, que não seja quando eu estiver vivo. Sabe por quê, irmão, que nós falamos isso? Porque nós não estamos preparados. Porque se nós estivermos preparados, Ele não virá como um ladrão. Porque nós já estamos enxergando. Nós que ouvimos essa palavra, nós já estamos vendo que o princípio do fim já se iniciou. E quando continuar a acontecer, e todas essas coisas forem se cumprindo, e a palavra de Deus alcançar todas as nações, como o Senhor disse que alcançaria, e então o sol escurecer, e os astros da terra caírem, e aí nós vamos entender, nós vamos ver que não vai ser como um dia, como um ladrão que vem, irmão, não vai ser. Mas a igreja de Cristo tem medo desse dia, e muitas vezes não espera porque não está preparada. Quando Jesus continua e termina de falar como que vai ser, Ele começa a dizer como que os discípulos, como que o seu povo deve se preparar. E se você pegar o capítulo 25, o resto do 24 e 25, ele fala umas quatro parábolas a respeito da vinda dele. Ele fala a respeito de vigilância, ele fala a respeito da